Aleluia, vamos lá. Gente, você está bem? Amém. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz e, sinceramente, hoje eu estou muito empolgado. Eu até tinha comentado com algumas pessoas. Essa ministração, eu até brinquei, eu falei que foi uma das que eu fiz e que demorou mais para eu poder ministrar. Essa palavra ela já estava pronta há alguns dias no meu coração. Hoje pela manhã eu revisei, ontem eu dei aquela tapeada. Sabe quando você quer deixar bem feito? Que você fica toda hora olhando, vendo se falta alguma coisa. Foi mais ou menos isso que eu estive fazendo durante esses dias. E isso criou expectativas no meu coração. Porque o que eu vou falar aqui hoje, através do Espírito Santo, quando eu entendi isso, para a minha vida mudou muito. Mudou muito porque foi... Isso é papo de coach, né, que fala, mas não é coach não, tá? Foi uma chave que virou, porque eu consegui entender como que funciona, e você vai conseguir entender, eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Antes da gente iniciar, eu quero que você entenda que você precisa ter uma palavra no seu coração, uma palavra que te lembre o seu propósito. O tema hoje é problemas necessários. Edu, mas a gente estava falando sobre a palavra da fé, nós somos prósperos, amém, nós estamos falando ainda sobre ela, mas existem problemas que são necessários, e você vai conseguir compreender isso, mas como eu falei, você precisa ter uma palavra dentro de você, no seu coração, para você poder confessar ela todos os dias, e uma palavra que o Senhor tem ministrado constantemente comigo, não apenas esse ano, mas durante uma boa parte da minha vida, é Tiago capítulo 1, versículo 22, que fala para nós não sermos apenas ouvintes, enganando a nós mesmos, mas sermos fiéis praticantes. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei a declarar isso na minha vida, mudou muito, porque antes eu sabia que eu precisava ler a Bíblia, só que o fato de você saber uma coisa, não significa que você pratica ela. Você pode saber dirigir, tem ali toda a teoria, a perna esquerda vai na embreagem, tem o freio, o acelerador, quando o velocímetro correr, eu preciso trocar de marcha. A teoria é fácil, só que só com a teoria você consegue exercer? Não consegue, você precisa praticar, porque praticando você vai se aperfeiçoando, e hoje eu quero entregar algo para você praticar, amém? Quem aqui gosta de problema? Levanta a mão. Edu, misericórdia, não fala isso. Agora vamos lá, quem aqui já passou ou está passando por um problema? Acontece, irmãos, você pode passar, o problema não é você passar por um problema, o problema é você permanecer nele. O problema foi feito para você passar, igual o povo no deserto. Nós vamos falar sobre o povo no deserto, eles passaram pelo deserto, não precisava ter sido uma caminhada de 40 anos, se você pegar e estudar, você vai ver que poderia ter sido muito mais rápido, só que porque eles ficaram tanto tempo, por problemas desnecessários que eles fizeram, eles causaram problemas para a vida dele, desnecessários, mas existem problemas necessários, que vão fazer com que você avance. Pensa comigo, o deserto para o povo era um problema? Eles terem que atravessar? Não era um problema, porque eles precisavam chegar no propósito dele. Só que se você tem essa visão de isso é um problema na minha vida, você nunca vai conseguir entender o porquê aquele aparente problema está. E esses são os problemas necessários. E eu coloquei problema necessário justamente para chamar a sua atenção, porque na realidade não é um problema, e você vai conseguir entender isso. O povo demorou 40 anos, algo que poderia ter sido feito em 40 dias. E talvez você esteja falando, Edu, eu estou passando por um problema, ou eu estou em um problema hoje. Edu, se você quiser eu consigo listar em ordem cronológica, ordem alfabética, ordem de origem do problema. Talvez você esteja pensando dessa forma, mas eu quero que você entenda, para você mudar a sua forma de pensar, amém? Alguns problemas são necessários para a nossa vida. Como eu falei, nós pregamos a palavra da fé, e nós entendemos que nós estamos em um outro nível, uma aliança superior, tudo já foi conquistado, amém? Amém. Você fica feliz por isso? Sim. Se você pegar e ler a sua Bíblia, você vai ver como o pastor Juliano falou, o pastor Marcos falou, o Senhor conquistou tudo na cruz, tudo, hoje nós temos saúde através dele, hoje nós somos ricos através dele. Edu, eu não penso assim, então você está pensando errado, e hoje eu quero que você mude essa maneira de pensar. Edu, mas na palavra fala que nós vamos passar por aflições, exatamente, João capítulo 16, versículo 33 fala sobre isso. Jesus ele está ministrando aos discípulos, ele está conversando e ele fala, no mundo vocês vão passar por tribulações, por aflições,
E eu já ouvi gente brincando falando que essa é a única palavra que se cumpriu na vida dela. Diga misericórdia. Misericórdia, irmão. Na Bíblia existem mais de 8.000 promessas, e essa não é uma promessa para a sua vida, amém? Isso foi uma afirmação que Jesus fez, porque realmente no mundo nós vamos passar. Talvez hoje as pessoas consideraram a chuva um problema, mas você passou pela chuva para chegar aqui, amém? E glória a Deus pela sua vida, porque isso está te trazendo mais perto do seu propósito. Você entendeu o porquê que você precisava passar por isso. Só que o que eu acho mais lindo nesse texto de João capítulo 16 versículo 33, que essa promessa que Jesus faz não para ali. Se você continuar lendo, Jesus fala: no mundo vocês vão passar por aflições. Aí tem uma vírgula e ele continua: mas tenham, vamos lá, você lê a Bíblia, né? Mas tenham, ele nos mostra como nós devemos reagir a esse problema. Você vai passar por alguma adversidade, dificuldade, alguma coisa vai acontecer na sua vida, mas como você tem passado? Como você tem entendido esse problema? Ou melhor, esse problema é um problema necessário, ou você que está causando esse problema na sua vida e tornando ele um problema desnecessário? O que eu quero falar aqui hoje não é com foco no problema. Eu não quero que você fique pensando no problema. Eu quero que você pense na sua reação ante a um problema, porque é isso que define. Nós ainda estamos no mundo natural. Nós ainda sentimos frio. Se eu der dá um beliscão no irmão aí do seu lado, vê se ele sente dor. Aí ó, até gritou. Você ainda sente, você é carne. Então você vai estar sujeito a passar fome, a passar sede. Você vai estar sujeito a essas coisas. Só que como você reage a isso? Você desanima, você fala: eu sou um pobrezinho, que não tenho nada, o vermezinho de Jacó. Ou não, você entende o que o Senhor conquistou na cruz, e você se porta como essa pessoa. Antes, vamos entender o que é um problema, para você ver que o deserto não era um problema para aquele povo. O problema, ele é relativo à percepção de dificuldade. Edu, como assim? Tem algumas coisas que para mim pode ser um problema, que para você pode não ser, ou vice-versa. Vou dar um exemplo: tocar bateria, hoje para mim não é mais um problema. Talvez para você seja algo dificultoso. Você olha e fala: Edu, eu não consigo, eu não sei, às vezes eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Então se torna um problema na sua vida, porque você coloca uma percepção de dificuldade. E se você pegar e fazer uma lista, eu fui pesquisar para ver quais são os principais medos, as principais dificuldades das pessoas, e a maioria que apareceu foi se expor, ou seja, falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Fala: meu Deus, os jovens aqui, o pastor passou o microfone e você nem ia falar nada, mas você já pegou o microfone assim, ó. Você só precisava passar para o lado, mas a mão já estava tremendo. Posso ser sincero? Isso acontece comigo até hoje. Tem dias que eu pego o microfone que a minha mão está tremendo. A primeira vez que eu fui ministrar, irmãos, meu Deus do céu, eu batia o microfone aqui, a perna tremia, eu ia andar, eu tropeçava. Só que se você não enfrenta o seu problema, ele sempre vai ser um problema para você. Se você não encara isso, essa dificuldade, com o peito aberto, entendendo o seu propósito, sempre vai ser algo difícil. Então toda vez que você se expõe, você acha que é difícil, mas você às vezes nem tentou. Falar em público, aprender a dirigir. Quem aqui já sabe dirigir? Quando você estava aprendendo, foi difícil? Tem algumas pessoas que falam: Edu, não foi. Não foi, foi fácil, eu peguei ali, deixei o carro morrer 1, 2 vezes, mas depois foi embora. Só que para algumas pessoas foi algo difícil. Hoje em dia ainda é difícil? Não responda. Estou brincando, pode responder. Tem gente que fala: Edu, ainda é difícil. Só que eu tenho certeza que essas pessoas que responderam que ainda é difícil, toda vez que tem a oportunidade de outra pessoa dirigir no lugar dela, o que ela faz? Dirige aqui para mim. Não estaciona aqui para mim. Faz a baliza. É assim ou não é? E sempre vai ser difícil. Por quê? Porque você não se expõe a essa dificuldade. Você não encara. Toda vez que tem a oportunidade de você pegar e fazer, você passa a bola para outra pessoa. Edu, você está me revelando. Não. Aleluia. Estou vendo que hoje teve bastante jovem. Às vezes o seu problema é falar com aquela menina. Você está ali, ó. Meu Deus, dia 14 está chegando. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo. Estou brincando, irmãos. Mas às vezes é você falar com uma pessoa, falar com uma menina, falar com um menino.
E talvez você olhou e falou: nossa, Edu, se todo problema fosse esse, falar com uma pessoa. Só que para você às vezes é tocar um instrumento, é falar em público, é fazer uma apresentação na faculdade, na escola. O que eu quero que você entenda: o problema não é o problema é como você reage a ele. Porque se você tem que fazer uma apresentação, falar em público, você começar a fazer, você vai melhorar. A primeira vez, vou ser sincero, tem grandes chances de ser ruim, mas se você for praticando, vai melhorando, mas tem chance de ser bom também. Amém? Eu estou assustando aqui um pessoal, não precisa ficar assustado, tá? O que eu quero é que vocês pratiquem. Lembra que eu falei, Tiago capítulo 1, versículo 22? Sejam fiéis praticantes, por quê? Praticando você se aperfeiçoa naquilo. Amém? Aleluia. Então nós entendemos, você conseguiu entender que o problema ele é relativo. Amém? Ele é relativo. O que é problema para uma pessoa, talvez não seja problema para outra. E com o passar do tempo, os problemas eles mudam. Vou pegar um exemplo. Talvez você não vá lembrar, mas pensa no seu filho, ou no seu sobrinho, ou no seu primo, em alguma criança que você viu crescer, que você viu se desenvolver. Talvez o problema daquela criança foi aprender a ir no banheiro. Você fala: Edu, mas era um problema para a criança. E talvez essa criança que você pensou não teve esse problema. Talvez o problema dessa criança foi aprender a ler, a escrever, foi aprender a fazer uma tabuada. Quem lembra aqui da época da escola? Foi fácil você aprender tabuada ou não? Foi tranquilo? Meu Deus, gente, não tem ninguém aqui que era bom em matemática? Aí, ó, isso aí, seu Oswaldo, me ajuda. E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo e você vai passando por essas etapas. Então hoje, acredito que todo mundo sabe ir no banheiro, todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo sabe fazer uma conta. E aí você vai crescendo e os problemas eles vão mudando. Você se torna um jovem. E aí o problema do jovem qual é? Falar com uma menina, falar com um menino. É ali aprender a dirigir, acordar cedo para ir para a escola. Edu, misericórdia, eu não consigo acordar cedo. É uma guerra. Eu lembro, irmãos, para mim era muito difícil acordar cedo, era um problema para mim. Só que você vê que hoje em dia esse problema para mim ele é tão raso, porque hoje em dia eu consigo. E talvez você, mais experiente, né, para não falar outra coisa, você está olhando e falando: Edu, esses problemas que você está me listando, é tudo fácil. Se esse fosse o meu problema, a minha vida estaria feita. Mas você passou por essas etapas. E talvez hoje o seu problema seja dinheiro, seja uma casa, seja um carro, seja um casamento. Você consegue ver que sempre vai aparecer alguma coisa, mas não é uma coisa para te parar? Porque você, quando criança, você precisa aprender as coisas na escola para você avançar. Então você aprende e você avança. Quando você é jovem, você precisa aprender algumas coisas. Se você quer casar, você precisa conversar com a menina. Edu, mas eu sou não tão bonito, então seja engraçado, faz igual eu. Aprende umas piadas. É que vocês não viram a minha esposa. Minha esposa ela é linda, tá, gente? Vocês vão ver ela depois, vem domingo que vem que vocês vão ver. Irmãos, é só aqui, ó. É falando, contando uma piada, sendo engraçado. Se você for engraçado, ela não vai perceber, te garanto. Experiência própria. Só que com o tempo, os problemas eles vão mudando. E eu brinco até, eu falo que os problemas eles nem mudam. Tem alguns problemas que eles se aprimoram. Eu lembro quando eu era jovem, e eu fazia algumas coisas em casa, e aí a minha mãe virava e falava: olha, você não está na sua casa não, tem que fazer assim, 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 assim. E aí eu pensando: nossa, quando eu tiver a minha casa, quem é casado já até sabe para onde vai essa história. Quando eu tiver a minha casa eu vou fazer tal. Casei, irmãos, 4 anos, um casamento maravilhoso, glória a Deus. E aí quando eu vou fazer algumas coisas que eu quero fazer, o que eu ouço? Eu falo: bom, eu estou na minha casa, eu ouvia que eu não podia fazer porque eu não estava na minha casa, agora eu estou na minha casa, eu posso. Aí a minha esposa vira e fala: você não está na casa da sua mãe não, viu? Aí eu falo: oh meu Deus, e agora? O que eu faço? Então tem alguns problemas que eles mudam, eles se aprimoram. Só que como você reage a esses problemas? Esse problema que eu falava da minha mãe, eu deixava a toalha molhada em cima da cama. Minha mãe brigava. E aí, né, no começo do casamento, hoje em dia eu já aprendi, eu deixava até minha toalha, e aí eu ouvia isso. Só que um problema totalmente desnecessário, concorda comigo? Não precisava ter esse problema. E eu aprendi, é muito solucionável esse problema. Peguei a toalha e estendi. Hoje em dia, eu não estou na casa da minha mãe, eu estou na minha casa, eu não mando em nada e está tudo certo. Mas vamos lá. Então, o problema é a percepção da sua dificuldade quanto àquilo. Só que
Eu vou te falar e eu quero que você preste muita atenção nessa frase. Se você está dormindo, cutuca o irmão aí do lado, mexe a mão, faz alguma coisa. Não, eu quero que você entenda isso. Não existe algo difícil. Edu, como assim não existe algo difícil? Você estava falando que um problema é a percepção de dificuldade. E agora você está falando que não existe algo difícil? Não existe. O que existe é uma desmotivação para você fazer alguma coisa. Não entendi, Edu. Tocar bateria. No início foi um pouco dificultoso para mim? Foi. Só que por que eu consegui aprender tão rápido? Eu tinha um motivo. Tinha algo que eu queria muito e eu só iria conseguir através da bateria. E qual era esse algo? Eu sempre fui muito voltado para a parte da música, porque eu cresci vendo meu pai tocar, eu cresci vendo meu avô tocar, meus primos, minhas irmãs cantando. Então a música era algo muito presente dentro de casa, e eu queria me tornar participante disso. Eu queria me tornar participante, eu queria fazer parte. Eu via meu pai tocando, eu via o mover na igreja, eu falava, eu quero fazer parte disso. Então foi um motivo muito forte para eu tomar uma ação. Motivação é isso, é você ter um motivo para você tomar uma ação. Então todo o tempo livre que eu tinha, eu estava tocando bateria. Eu lembro que quando eu ia trabalhar, eu tinha, quem aqui conhece a Cantídio? Cantídio Sampaio, o Gé conhece bem, né, Gé? Eu pegava o ônibus na Cantídio, só que da minha casa até a Cantídio era um percurso, e eu ia andando com o fone de ouvido, e eu ia batucando a minha perna. Sabe, Gu, aquele exercício que eu te passei? Eu fazia aquilo todos os dias, ouvindo a música, tentando fazer a mesma coisa. Então isso facilitou a minha aprendizagem na bateria. O que te motiva? Porque quando você tem a motivação correta, não vai ser difícil, muito pelo contrário, vai ser prazeroso você fazer. Qual é a sua real motivação? Porque quando você entende que você não precisa passar por dificuldade, e a dificuldade, ela está atrelada ao problema. Se não tem dificuldade, não tem problema. Então o que existe? Existe um caminho que te mostra o seu propósito. E eu creio, eu sei disso. A música é um propósito para a minha vida. Eu ouvia constantemente pessoas falando que quando eu tocava, elas sentiam unção, e isso me motivava cada vez mais. Só que para algumas pessoas a música não é motivadora. Meu irmão, por exemplo, ele é uma bênção, mas para música, irmãos, zero. Quer trocar ideia? Meu irmão é muito inteligente, sabe sobre várias coisas, mas música ele não entende. Tinha uma época, e hoje lembrando eu fico até um pouco bravo, que o meu pai pagava um professor particular para ir em casa para ensinar meu irmão a tocar bateria. Meu irmão toca bateria hoje? Não toca. E eu não tive um professor particular indo em casa para me ensinar, mas eu tinha um motivo. E aquilo para mim não era dificultoso, muito pelo contrário, era prazeroso. E quando eu estava montando essa ministração, quando eu estava revisando, me lembrou muito a ministração da pastora. Se você não estava aqui, o nome dela é Suas Guerras Têm Recompensas. Se você não estava nesse domingo, no nosso canal no YouTube, no canal do Spotify, tem todas as pregações gravadas, assiste depois, é uma bênção. E eu anotei uma frase que ela falou: quando escolhemos bem as nossas lutas, essas experiências vão nos preparar para guerras mais importantes, problemas necessários, que vão te preparar, vão te experimentar, vão te aprimorar, para você chegar num novo estágio. Ela usou o exemplo de Davi, e eu vou continuar usando esse exemplo. Davi, ele não foi ungido porque ele matou Golias. Você sabia disso? Se você pegar para ler a história, você pode até pensar, Davi matou Golias, então ele se tornou rei. Não, Davi não matou Golias Davi matou Golias antes de ser ungido. Ele não matou Golias e depois ele foi ungido. Lê depois, 1 Samuel capítulo 16, é o texto em que Davi é ungido a rei. Só que ele já começa a governar ali? Não, Saul ainda estava sentado no trono, Saul ainda governava. Só que eu acredito, lendo a história e percebendo, tendo essa visão que eu tenho hoje, que Davi, ele ainda não estava sentado no trono, mas a cabeça dele já funcionava como um rei. Ele já pensava como um rei. E se você parar para ler, você pula um capítulo, 16, Davi, ele é ungido. No capítulo 17, ele enfrenta Golias, ele derrota Golias. E quando você vê, Davi, ele já chega no campo de batalha já falando, quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é?
Então ele já tinha essa cabeça de rei. Esse cara não pode falar assim com a gente. É o nosso reino. Ele não pode fazer isso. Só que aí depois, o que acontece? E quando eu percebi isso, eu achei incrível. Davi, ele ouve as pessoas falando da recompensa dessa guerra. Qual era a recompensa? Os pais, a família não ia pagar mais imposto, e quem vencesse ia casar com a filha do rei. E a pastora, ela usou esse exemplo, ela falou, a filha do rei devia ser bonita, não podia ser feia, devia ser ali, né, arrumadinha, né, ajeitada. Só que quando eu estava lendo de novo para preparar isso, sabe como que eu pensei? Não sei, a Bíblia não deixa isso claro. Mas vendo essa mentalidade de Davi, eu já sou um rei. Essa mentalidade que nós devemos ter, eu já sou um rei, eu devo me comportar como rei. Davi, ele não tinha experiência real. Davi, ele não sabia lutar com espada. Davi tinha funda. E um rei, ele precisa de algumas coisas. Com quem Davi ia adquirir essa experiência humana? Com um rei. E como ele conseguiria chegar mais perto do rei para aprender com o rei? Casando com a filha dele. Você consegue entender? Então Golias, Davi nunca viu Golias como um problema. Davi nunca olhou e falou, nossa, será? Não. Ele olhou e ele falou, olha, primeiro, eu já sei quem eu sou, eu sei que eu vou governar isso daqui. Esse cara aí, que ele nem chamava Golias de gigante, esse cara, ele não vai tomar o que já é meu. Você consegue entender isso? E depois, quando ele percebeu qual seria a recompensa, ele olhou e ele falou, isso daqui vai me levar mais perto do meu propósito. Eu vou ser rei, já está afirmado. Só que eu preciso aprender algumas coisas. Como eu vou aprender? Estando perto de um rei. Se eu casar com a filha do rei, eu vou comer na mesa do rei, eu vou conversar com o rei, eu vou ver o rei resolvendo problemas políticos, que naquela época era muito importante. Então ele via Golias como um simples obstáculo, para ele conseguir chegar mais perto do propósito dele. Amém? Você consegue ver isso em várias pessoas. José também. José, ele tinha o propósito de ser governador. Se você pegar para ler a história, ele já sonhava com aquilo, ele reinando, ele governando, ele via as estrelas, o sol, a lua se curvando perante a estrela dele. Isso tem a ver com governo, tanto que os próprios irmãos revelavam o sonho para ele. Falou, você acha que nós e os nossos pais vamos nos curvar perante você? Quem você pensa que é? Só que aquilo ficou no coração dele. E como Davi, eu acredito que José também pensava, eu vou ser um governante, eu preciso ter atitudes de governante. Então ele olhava, tudo que ele podia fazer para governar, ele fazia. Só que aí o que acontece? Você conhece a história melhor do que eu. Os irmãos vendem ele. Um problema, um aparente problema na vida dele. Meu Deus, e agora, Senhor? Eu ia ser um governante, o Senhor me deu um sonho, só que agora eu estou aqui preso como escravo. Só que quem compra José? Potifar. E você acha que José ficou, meu Deus, eu ia ser governante, agora eu estou aqui servindo no Egito? Você acha que ele ficou triste? Não, tinha algo, tinha uma palavra dentro dele, que eu acredito muito, irmãos, que constantemente ele ficava falando, eu vou governar. Então tudo que ele fazia com zelo, pensando em ser um governante. Tanto que, o que Potifar faz? Ele vê que José, ele faz tudo muito bem, e ele coloca José acima. José cuidava de tudo, governava tudo. E ele, ali, bem, governando, feliz, olha, Senhor, obrigado. Só que, logo em seguida, ele é de novo preso. Um bom motivo para desanimar, você não acha? Só que o que ele fez? Eu vou governar. Ele falava aquilo que estava no coração dele. E é por isso que eu iniciei falando, você precisa ter uma palavra no seu coração, para você falar ela, repetir para quem, Edu? Para você mesmo. Porque repetindo, você praticando isso, vai virar uma convicção dentro de você. E você vai conseguir alcançar novos lugares. Mesmo na prisão, de novo. José, ele não desanimou, ele continuou fazendo o que era para ele fazer. Tanto que ele virou um governante da prisão. Ele cuidava de todos os presos. Ele tinha essa mentalidade, eu preciso estar pronto. Até que chegou a oportunidade. Até que o faraó teve um sonho, ninguém conseguiu, chamou ele decifrou o sonho. E eu acho isso lindo, porque ele nem teve essa audácia, se eu posso falar assim, de falar, olha, faraó, vai acontecer isso, 7 anos de escassez, primeiro vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez.
Pronto, acabou. Ele não falou só isso, ele continuou falando. Quem aqui já usou o ChatGPT? Olha os jovens aí. O que eu acho legal do ChatGPT, não sei se você já percebeu isso, quando você pergunta, você pede alguma coisa, ele te dá a resposta, só que sempre ele vai colocar uma sugestão. Olha, tem isso, você quer que eu faça? E foi mais ou menos o que José fez. José foi e falou, olha, vai acontecer 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O que você faz, Faraó? Pega um homem sábio, um homem que sabe ali, né, administrar, e prepara durante esses 7 anos, guarda uma parte, porque durante os 7 anos de escassez, todo o povo vai vir e vai comprar, e o Egito vai enriquecer. Só que ele não falou, olha, eu sou esse cara. Não, ele não precisou se promover, ele só falou, faz isso. E aí Faraó olha para ele e fala, não existe ninguém mais capacitado. Só que o que capacitou José? O que capacitou? Foi a experiência dele com Potifar. Na casa de Potifar, José aprendeu a falar com a mais alta sociedade do Egito. Ele aprendia como deveria se comunicar. E na prisão ele aprendeu a falar com a classe mais simples. E para você conseguir governar todo um Egito e fazer essa administração dos cereais, dos mantimentos, você tem que saber falar com os bambambam e também falar com a classe mais humilde. E José, ele tinha isso. Mas por que ele tinha isso? Porque ele passou por problemas necessários. Só que em nenhum momento você vai ver José falando que aquilo era um problema, porque aquilo não era um problema. Você está conseguindo entender isso? E eu quero que você pense, quais são os seus problemas, ou aquilo que você acha que é um problema. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos começar a pregação? Essa é boa, hein? Vou começar a usar essa. Gu, põe na NTLH, por favor. Hoje eu vou usar ela. Aleluia, glória a Deus. Isso. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Eu não vou contar toda essa história, porque você sabe bem. Mas nesse momento, Moisés está com o povo diante do Mar Vermelho, e atrás dele está vindo os egípcios, está vindo o faraó, está vindo aquele povo para fazer o quê? Matar ou escravizar novamente aquela população. Você conhece muito bem essa história. E isso é um baita de um problema, não é? E talvez você leia isso e você fala, Edu, como o Senhor foi mau. Nossa, o Deus do Antigo Testamento punia, o Deus do Antigo Testamento era malvado. Não, irmãos, não era. E você vai conseguir entender. Você pode ler e falar, nossa, por que Deus falou desse jeito? Por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Você vai conseguir entender, amém? Problemas, como eu falei, eles são apenas obstáculos, só que tem a ver com a percepção de dificuldade que você coloca. Eu já falei sobre isso. Talvez um problema que seja pequeno, você está considerando uma muralha gigantesca, intranspasável. Você olha para um lado, olha para o outro, e assim como o povo no Egito, você não vê uma saída. Você fala, já era, acabou, estou entre a cruz e a espada, não sei o que vai acontecer. Só que não foi só esse problema que o povo passou. Você sabia que o povo precisou conquistar uma cidade chamada Jericó? E sabe o que tinha ao redor dessa cidade? Muralhas intranspasáveis. As pessoas não conseguiam entrar e não conseguiam sair se o governante dali quisesse. Só que o povo precisava conquistar. O povo já tinha passado pelo deserto, o povo já tinha atravessado o Rio Jordão, o povo já tinha feito a circuncisão novamente em Gigal, se você pegar para ler, e glória a Deus que nós não precisamos mais fazer a circuncisão, né? Se você acha que você precisa se circuncidar, vem nas aulas de ensino, Gálatas, que a gente está aprendendo isso, e glória a Deus por isso, que a gente não precisa mais, amém? Só que o povo, ele faz aquilo porque eles estavam ainda na velha aliança, e quando o povo parte do Egito, né, eles passam para o deserto e vão à terra de Canaã, nenhum daquele povo foi circuncidado, os que nasceram no deserto, nenhum deles foram circuncidados. Então eles precisaram renovar essa aliança. Então eles atravessam o Rio Jordão, eles chegam em Gigal e eles são circuncidados para renovar essa aliança, e aí sim eles vão conquistar Jericó, aí sim eles vão lutar. Só que essa luta deles é linda, porque eles não precisam lutar, eles não precisavam derrubar aquelas muralhas. O que eles precisavam fazer? Apenas ouvir a voz do Senhor. O que o Senhor disse? Josué, pega o povo e vai.
Durante 7 dias você dá uma volta, no último dia você dá 7 voltas. E no final você grita, você toca as trombetas e você grita. E você conhece a história, as muralhas caíram. Só que pensa comigo, ainda mais hoje em dia que está tudo fácil. Está tudo muito, muito fácil. Hoje em dia, ChatGPT, como eu falei, te dá a resposta de tudo. As pessoas, elas não querem enfrentar dificuldades. Se fosse, não aqui com essa igreja, não aqui com esses jovens, mas se fosse pegar o povo aí de fora e falasse para ele, ó, você precisa conquistar essa cidade, o povo ia olhar e ia falar, tem muro aqui, tem muro ali, tem muro atrás, e a gente não pode dar a volta, não? Deixa a cidade aqui, a gente dá a volta, a gente conquista as outras, não precisa conquistar essa. Só que eles precisavam enfrentar esse problema, porque se eles deixam uma cidade para trás, logo mais aquela cidade iria se voltar contra eles. Imagina, provavelmente já aconteceu com você. Você falou, esse problema aqui eu não vou resolver agora não, vou deixar para depois. E aí você esquece desse problema, só que depois quando você olha para trás, quem está atrás de você? Aquele problema. Você acha que você não precisava solucionar, mas todos os dias aquele problema vem diante de você. Você precisa solucionar os problemas. Você não pode deixar esses problemas por resolver, porque senão eles vão vir constantemente, eles voltam a aparecer. Vou dar um exemplo meu. Nós nos mudamos, vai fazer acho que uns 2 anos já que a gente se mudou, e quando a gente chegou na casa, irmãos, foi a casa que nós oramos, do jeito que nós queríamos, tudo certo, nós nos mudamos, tudo bonitinho, e aí em um dos banheiros, a lâmpada, ela não estava acendendo, a gente colocou a lâmpada, apertava o interruptor e não acendia, só que o fio estava com mau contato, o fio não estava ligado ali no interruptor, e se você rosqueasse toda a lâmpada, a luz acendia, então tinha energia, mas não estava ligado no interruptor, e aí como um bom marido, o que eu fui tentar fazer? Arrumar, só que eu não sou eletricista, eu não manjo nada de elétrica, tomei choque, depois que eu cansei de tomar choque, eu tentei fazer outra coisa, quase coloquei fogo na caixa lá, para você entender, e aí eu falei, deixa isso quieto, se eu virar a lâmpada acende, se eu desvirar ela apaga, tá ótimo, vou deixar assim, só que eu tenho uma mulher, diga glória a Deus por isso, constantemente ela me lembra, por quê? Porque hoje, nesse exato momento, a lâmpada ainda está do mesmo jeito, só que toda semana, às vezes ali uma vez no mês, eu ouço uma piadinha, sabe, mulher sabe o que eu estou falando, sabe, com aquele jeito sutil, igual um elefante que vocês falam, ela fala de vez em quando, aí eu falo, nossa, eu preciso, e eu vou arrumar, eu já conversei com o seu Antônio, já montei um plano que eu estou cansado de tomar choque, eu não entendo, eu não sei fazer, só que quando você não sabe resolver um problema, o que você tem que fazer? Chama quem resolve. Eu não sei mexer com isso, eu sei que o seu Antônio, ele sabe, então eu conversei com o seu Antônio, a gente só vai combinar um dia, e ele vai lá e vai me ajudar, só que eu preciso resolver esse problema, e existem problemas na sua vida que você está deixando para trás, que constantemente eles voltam à tona, e você precisa resolver esse problema. Edu, mas eu não sei resolver esse problema. Chama quem resolve, pede ajuda, não é feio, irmãos, você pedir ajuda, não é feio você chegar para um dos pastores, para você orar para Deus, porque às vezes você se acha tão, uau, a 4ª pessoa da Trindade, que você acha que você consegue resolver tudo sozinho, na força do seu braço, mas não é assim, você tem um pai, e Ele te ama, e a palavra fala que Ele é galardoador, Ele te presenteia, então você pode pedir ajuda para Ele, o Espírito Santo, Ele mora dentro de você. Irmãos, isso já aconteceu várias vezes comigo no trabalho, tinha um problema, e eu não sabia como resolver, e eu mexo com rescisão, cálculo, a conta precisa fechar, sabe, eu não posso, tá faltando R$10 aqui, é só R$10, a pessoa não vai ligar, a pessoa liga, irmãos, se é você na sua rescisão e falta R$10, você fala, então precisa bater a conta, e várias vezes não estava indo, eu não estava conseguindo, estava dando um problema, eu orei, falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Espírito Santo, me ajuda, eu tenho a mente de Cristo, fiquei ali um tempinho orando em línguas, orando e pedindo ajuda, e depois eu consegui fazer. Edu, mas isso daí é simples, a ciência explica, você teve um momento ali que você relaxou a sua mente, você lembrou, irmãos, eu estou nem aí porque a ciência está falando, eu sei no Deus que eu sirvo, e eu sei o que o Espírito Santo, Ele pode fazer em mim e através de mim, e é por isso que eu consigo enxergar um aparente problema,
e ver se ele é necessário, um obstáculo que vai me ajudar a chegar no meu propósito, assim como Davi, assim como José, ou se é um problema desnecessário que eu não preciso passar. E você precisa entender isso. Existem problemas completamente desnecessários. A toalha molhada em cima da cama. Não precisa passar por esse estresse. Você não precisa, só que você vai por quê? Você acha que você precisa resolver tudo. Você acha que o que a pessoa fala sobre você te define. Irmãos, o que a palavra fala sobre você? O que a palavra diz a seu respeito? Davi tinha uma palavra dentro dele, José tinha, e por isso eles tiveram comportamentos correspondentes. Você sabe quem você é, você tem tido comportamentos correspondentes com quem você é? Ou todo o problema que aparece para você é uma muralha gigantesca, ou um mar que você não sabe nadar e você fica ali parado, só esperando o povo do Egito chegar? Problemas desnecessários só consomem a nossa força e nos afastam do propósito. Nos afastam, nos distraem. Enquanto você está pensando naquele problema gigantesco, tem um caminho preparado, pronto para você, só que você está olhando aqui para baixo. Você está igual o povo no deserto. Se você pegar para ler a história, o povo atravessa o Mar Vermelho, foi um milagre grandioso, lindo, e eles estão no deserto, só que o povo tinha um costume um pouco ruim, que era reclamar. Reclamava direto: Moisés, estou com fome. Deus manda o que? Maná. O maná caindo do céu. Olha que coisa linda. Só que aí o povo fala o quê? Não, maná não basta, eu não quero as coisas do céu, eu quero outras coisas, eu quero carne. O Senhor fala: quer carne? Então toma carne, vai comer carne até sair pelos ouvidos. E isso eu não estou colocando palavras, tá? A palavra fala isso, Deus fala justamente isso. E a palavra fala que do mar vem cordonizes, só que as cordonizes elas voavam, para você que não sabe, a cordonize é tipo uma galinha, ela não voa alto, ela voa baixinho, então ela ficava voando aqui, ó, nessa altura. Então o povo conseguia ir lá, pegar e preparava. Era fácil. Só que você consegue entender o que é mais fácil? Eu ficar parado pegando as coisas aqui, as coisas que estão aqui, ó, facinho para eu pegar. Ah, isso daqui é bom, essa daqui está mais magrinha, eu não quero. Ou você todos os dias acordar, se preparar e receber algo do alto. Você consegue entender? Eles estavam trocando algo do alto por algo aqui, baixo. Por quê? Porque era fácil, Edu. Porque eles não queriam acordar cedo, pegar lá o maná e preparar. Não, eles queriam pegar ali algo fácil. Irmãos, nem sempre o que é mais fácil é o melhor para a sua vida. Você sabia disso? Nós temos relatos de pessoas que causaram problemas desnecessários para a sua vida. Vou dar 3 exemplos. Abraão, pai de nações, filho da promessa, Isaac, só que ele quis acelerar o processo. O que ele fez? Ismael, um problema desnecessário, que se você pegar as terras que o povo, quando saiu do Egito, precisou conquistar, grande parte daquelas terras, quem estava ocupando eram os descendentes de Ismael. Se você pegar para você ler a história, se você pegar para analisar, a maioria das cidades eram os descendentes de Ismael. Uma luta desnecessária. Moisés também. Edu, como assim Moisés fez algo desnecessário? Ele fez. Se você pegar a história, fala que Moisés ele ficou no Egito durante 40 anos ali, né, na casa do faraó, e ele foi visitar os irmãos hebreus dele. E na hora que ele chega, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e a palavra fala que ele mata esse egípcio. E é por isso que ele foge do Egito e vai para o deserto de Midian. E sabe quanto tempo ele ficou no deserto de Midian? 40 anos. Lá ele conheceu o Jetro, o sogro dele, lá ele casou, e o casamento não é um problema desnecessário não, tá? Não pensa que é o casamento não, misericórdia. Só que ele fica 40 anos. E se você pegar para ler, Deus, em Êxodo capítulo 4, versículo 19, ele fala: Moisés, você já pode voltar, porque aqueles que procuravam te matar, já morreram. Ou seja, agora ninguém vai te maltratar, você pode voltar. E aí, toda vez que eu leio isso, eu fico pensando: será que o povo precisava desses 40 anos de escravidão? Será que durante esse período que Moisés estava no deserto, se ele não tivesse matado o egípcio, será que ele não conseguiria ter libertado o povo mais cedo? Será que o povo precisava ter ficado 40 anos a mais?
E o último exemplo, nós já falamos sobre Abraão, Moisés, e agora eu vou falar sobre Eduardo, vulgo eu. Estacionar num local proibido. O que gerou? Gerou uma multa. Edu, você fica estacionando a moto num lugar proibido. Calma, deixa eu te contar a história. No meu serviço eu deixava a moto em frente, era permitido, era legal, e eu deixava a moto lá, tudo certo, nunca tive problema. Aí teve um dia que eu parei a moto, entrei, e aí o segurança falou: Eduardo, colocaram uma placa aí de proibido estacionar. Só que já estava finalizando o mês. Aí eu falei: deixa lá, né, semana que vem vai mudar, né, já estava ali quinta-feira, falei, na segunda-feira eu procuro ali um estacionamento e eu paro a moto lá. Aí eu deixei na quinta-feira, não aconteceu nada, lindo. Na sexta-feira eu tive o prazer de ver o guarda me multando. Um problema totalmente desnecessário, não podia já ter pegado a moto. Aí, além de pagar a multa, eu precisei pagar um mês do estacionamento, um mês a mais, porque eu parei no final do mês. Você consegue entender que tem coisas, problemas que são fáceis de resolver? Abraão só precisava ter esperado. Moisés só precisava ter segurado a raiva dele, aquele furor que veio. Eu só precisava ter ouvido um segurança. Coisas fáceis. Às vezes é um conselho da sua mãe, às vezes é um conselho do seu pastor que você não tem ouvido e tem gerado problemas desnecessários para a sua vida. Só que nós temos uma coisa a fazer: ouvir e continuar olhando para o nosso propósito. E como eu olho para o meu propósito, Edu? Olhando para a cruz. Olha para Cristo, olhando para Ele você vai conseguir enxergar o seu propósito. Por mais que pareça que você não tem saída, por mais que pareça que não exista opção, quando você olha para a cruz, você consegue enxergar algo que talvez nós não consigamos falar para você. Mas quando você olha, você entende quem você é, o que Ele conquistou na cruz. Isso vai virar essa chave na sua cabeça, assim como virou na minha. E você vai conseguir entender que existem situações, porque já não são mais problemas, são situações que vão te fazer chegar perto do seu propósito, vão fazer você avançar para o seu propósito. O povo do Egito, ele saiu feliz do deserto, do Egito. Ele saiu rico. Se você pegar a história, eles saíram ricos. Ouro, prata, animais, gado, eles tinham muitas coisas. E aí no primeiro aparente problema, eles se encontraram encurralados e eles começavam a clamar, falar: Moisés, o que você fez? Por que você tirou a gente do Egito? Eu falei: Moisés, não tira a gente do Egito. Você tirou a gente do Egito porque não tinha túmulo lá? Foi para a gente morrer aqui? Só que existia. Quando eu parei para estudar isso, é algo que, sabe, eu não consigo explicar, mas irmãos, você precisa entender isso. Nem sempre o que é mais fácil é o melhor. Porque se você estudar a palavra, fala que existia um caminho mais fácil para o povo sair do Egito. Edu, existia, e eu coloco aqui para você ver. Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 13, versículo 17, Gu. Aleluia, essa pode pôr na NVI. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Eu não vou ler nem aqui, eu vou ler aí para você não falar que eu estou lendo coisa diferente. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, mais fácil. Pois disse, quem disse isso? Deus. Para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Como assim, Edu? Existia um caminho mais fácil, existia um caminho mais curto. Na primeira dificuldade que eles encontrassem ali, alguns poderiam voltar para o Egito. Alguns poderiam falar: olha, quer saber, isso daqui está difícil demais, eu vou voltar. Sabe por que eles não voltaram correndo para o Egito, quando eles estavam em frente ao Mar Vermelho? Porque o Egito estava correndo atrás deles, então eles iam morrer, eles iam voltar a ser escravos. Então eles não sabiam o que fazer. Existia um caminho mais fácil, mas não era o melhor caminho. Por quê? Porque eles precisavam, irmãos, passar por aquilo. Eles precisavam passar por aquilo, porque assim como Jericó, se Josué não tivesse conquistado a terra de Jericó, se ele tivesse dado a volta e caminhado, Jericó ia atrás de Josué depois. Se os egípcios, se Faraó não tivesse morrido com esse milagre do Mar Vermelho, você acha que ele ia deixar o povo sair? Ou ele ia ser um problema que ia ficar perseguindo o povo durante o deserto? Você precisa solucionar esses problemas que você fica procrastinando. Inclusive nós temos pregação sobre procrastinação também no canal. Pesquisa lá depois, pastor Juliano, uma bênção.
Pare de procrastinar, resolva o que tem que ser resolvido, porque senão isso vai te atormentar para o resto da sua vida. E você conhece a história, Moisés começa a clamar a Deus, Deus, o povo está reclamando, tem um mar, não sei se todo mundo sabe nadar, o Egito todo está vindo atrás da gente, o que a gente faz? E aí a gente entra naquele texto que a gente iniciou, Deus virando para Moisés falando, Moisés, por que você está clamando, cara? Por que você está pedindo ajuda? Marcha! Eu falei que vocês vão passar, marche. Só que você olha e você fala, Edu, como que eu vou marchar, como que eu vou fazer se tem um mar na minha frente? O que aconteceu na história? Vamos lá, me ajuda a pregar. O que aconteceu na história? O que Moisés fez? O que aconteceu com o mar? Ele se abriu? Por quê? Porque ele levantou a vara, ele ouviu a voz do Senhor, erga a sua vara, erga o bastão. E na hora que ele ergueu, irmãos, fala que veio um vento impetuoso que dividiu o mar se abriu, ficaram 2 paredes de água, e o povo passou em terra seca. E o pessoal do Egito, o faraó, os cavaleiros, todo mundo lá, morreu afogado. Um problema solucionável. Eles solucionavam aquele problema, por quê? Porque eles ouviram a voz do Senhor, eles se atentaram para o que Ele está falando. Nem sempre aquilo que parece bom é bom agora. Eu estava prestes a fechar um projeto, pessoal meu, eu queria muito, já faz um tempo que eu estou querendo fazer isso, e eu queria muito fazer, e aí na semana passada eu fiz uma reunião, com um cara, e aí a gente falando, tudo certo, estava tudo bom assim, sabe, fiz as contas, tudo certinho, eu falei, beleza, tá tudo certo, semana que vem eu te dou a resposta. E aí, isso foi no meu horário de almoço, voltei correndo para o escritório, cheguei, liguei para a Karen, todo animado, vocês sabem que eu sou um pouco animado, e eu vi, olha, foi assim, ela já sabia da reunião, eu falei, vai dar certo e tal, e aí, na cara dela, eu vendo a cara que ela estava fazendo, eu já falei, vixe, lá vem. Ela falou, você precisa fazer isso agora? Aí eu falei, não, sabe o que é? Ela falou, você precisa fazer isso agora? Eu falei, não, mas parece bom, amor. Olhando, parece bom. Ela falou, mas nem tudo que é bom agora. Você precisa passar por processos. Talvez você olhe e fale, isso daqui é bom para mim, mas é bom agora. Ou talvez você fale, Edu, é bom agora sim, mas se você esperar um pouco mais, se você tiver um pouquinho mais de paciência, o que seria só bom vai se tornar ótimo, vai se tornar excelente lá na frente. Você precisa estar preparado para resolver as coisas. E realmente esse plano pessoal que eu tinha ia ser bom, não ia me causar um problema, só que iria me sobrecarregar. E eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidades. E no início do ano eu firmei algo com o Senhor, e eu falei, Senhor, eu não vou me desviar disso. E olha eu tentando me desviar agora. Só que graças a Deus que eu tenho uma mulher, diga glória a Deus por isso. Que ela me puxou. Você que está solteiro, irmão, procura uma mulher, casa com uma mulher certa, uma mulher de Deus, que ela vai te puxar de volta. E graças a Deus por isso. Eu fico muito feliz, porque ela me trouxe para eu entender que eu não precisava arrumar isso agora. Seria um problema desnecessário, seria um problema que eu não precisava passar. E talvez você esteja passando por esse problema desnecessário, e você fala, Edu, beleza, estou num problema desnecessário, e agora o que eu faço? Como eu falei, olha para a cruz, olha para Ele, você vai conseguir enxergar o seu propósito, e você vai conseguir avançar. Edu, mas tem um mar ao meu redor, tem um mar na minha frente, eu não sei o que fazer. Não foi só Moisés que passou por esse problema. Você sabia que os discípulos também passaram por um problema com o mar? Não vou ler aqui para não tomar tempo, mas se você pegar para ler Moisés, Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27, você vai ver que os discípulos estavam com Jesus no barco, e aí começou uma tempestade, veio um vento forte, as ondas subiram, e aí o que eles fizeram? Mestre, você não se importa que a gente pereça, não importa que a gente morra. O que Jesus faz? Acorda, olha e fala, por que vocês estão assim, gente? Calma. Só quem sabe de futebol entendeu essa, né? Falou, calma. Olhou para o vento e falou, vento, fica quieto, o mar se acalma, e tudo se acalmou. E aí ele olhou e falou, olha, homens de pequena fé, por que vocês fazem isso? Só que tem um cara, que eu gosto muito dele, Pedro, que eu imagino ele olhando para aquilo e falando, meu Deus, uau, como ele conseguiu fazer isso? A palavra fala que Jesus foi adorado ali, os discípulos adoraram Jesus,
Só que se você pular alguns capítulos, correr lá para o capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 33, você vai ver a mesma situação. Os discípulos dentro de um barco, o vento forte, a tempestade vindo, só que tinha uma diferença: Jesus não estava no barco. E às vezes você olha e fala: Edu, com Jesus no barco foi fácil, com Jesus no barco foi tranquilo, Jesus estava lá, Jesus mandou. Mas a minha situação agora, Edu, eu não estou conseguindo enxergar Jesus, eu não estou conseguindo ver Jesus. Talvez você tenha cometido um pecado, ou talvez você tenha feito escolhas que te afastaram do seu propósito, te empurraram, as ondas, o vento fez com que o seu barco fosse para longe de Cristo. E você olha e você fala: o vento está forte, as ondas estão altas, e eu não estou vendo o Mestre, o que eu faço? Os discípulos estavam passando por isso, só que eles olharam, eles viram uma pessoa. Só que a história não é tão linda assim, porque você sabe dela. Eles olharam e falaram: é um fantasma, e começaram a gritar. Imagina a cena, imagina Jesus vendo isso, olhando e falando: meu Deus, não aprenderam nada ainda. Ele fala: calma gente, sou eu, calma, eu estou aqui. Talvez você esteja olhando e você não esteja vendo uma opção, e talvez uma opção que está te chamando, está te atraindo. Você olha para ele e você fala: não, isso é um fantasma. Diante desse problema, feche os seus olhos e escute a voz que está falando, para você saber quem está te chamando. Porque quando os discípulos eles perceberam que era Cristo, eles se acalmaram. Só que teve Pedro. Nessa hora, eu montando esse esboço, irmãos, eu viajei, eu fiquei pensando várias coisas. Eu imagino Pedro olhando e falando: pô, o cara conseguiu acalmar o vento, acalmar o mar. Se é ele mesmo, eu quero ir com ele. E Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me manda, fala para eu ir por sobre as águas. E aí eu analisando, eu falei: Jesus, a palavra fala que Jesus estava andando. Por que Pedro não simplesmente esperou Jesus chegar no barco? Por que Pedro não ficou ali: é o Mestre? Porque Pedro ele queria mais. Pedro ele viu naquela oportunidade ali algo para levar ele para um propósito maior. E se você pegar para ler, você vai ver que Pedro ele foi levantado como uma coluna da igreja. Ele precisava ser o cara que tomava as decisões, que tomava a iniciativa. E eu imagino Pedro dentro do barco, olhando para o povo e para os discípulos e pensando: será que realmente é Jesus? Os caras ainda estão meio que com medo. Deve ser ele, eu conheço a voz dele, é ele, e eu vou provar para eles que é o Mestre. Mestre, é o Senhor, me manda aí, eu quero ser um exemplo para essas pessoas, eu quero ser um exemplo para esses discípulos, me manda aí, eu quero cumprir o meu propósito de ser uma coluna, de ser um líder. E aí Jesus, com toda a eloquência, com palavras difíceis e complicadas, falou: vem. E a palavra fala: Pedro andou por sobre as águas. Pedro pisou e ele andou. Só que qual que foi o problema de Pedro? Qual que era o problema inicial? O vento forte, as ondas. Pedro conseguiu calar essa voz do vento, das ondas, ele começou a andar. Só que, irmãos, enquanto você está andando pelo propósito, enquanto você está caminhando rumo ao seu propósito, os problemas não vão ficar quietinhos não. Eles vão querer gritar para te atrapalhar, eles vão querer berrar para fazer você tirar o foco. E com o Pedro foi isso que aconteceu. Pedro olhou para o vento, ele olhou para as ondas e aí ele afundou. Só que a mesma voz que falou: Pedro, vem, estendeu a mão para ele e falou: vem, Pedro, vem. E talvez você esteja afundando, talvez você esteja submerso já, só a sua mão para fora. Existe uma mão disposta a pegar a sua e a te levantar. Só que para isso você precisa ouvir a voz que te diz: vem, Pedro, vem. Você está indo, você está andando. Edu, mas e se eu afundar? A mão vai te pegar, a mão dele forte vai te sustentar e vai fazer com que você volte andando por sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você fique de pé para a gente terminar. Aleluia. Eu quero que você pegue a Bíblia na sua mão, mesmo que ela esteja no seu celular, no seu tablet. Se for a Bíblia física, pega ela, segura ela na sua mão. Se você não tem uma Bíblia, pede emprestado para o irmão, segura na mão do irmão aí do seu lado. Porque às vezes você está diante do mar, você está olhando para trás, está vendo o povo vindo atrás de você. Às vezes você está olhando e você está se afogando.
se afogando no mar de problemas, e você está clamando a Deus, e parece que Deus não te ouve, parece que Deus não te escuta, e você está clamando, pedindo uma resposta, falando: Deus, me dá uma resposta. A resposta que o Senhor me entregou hoje para essa ministração foi a mesma que Ele deu para o povo no deserto. Irmãos, essa palavra que está na sua mão não é um simples livro de histórias. Nela tem mais de 8.000 promessas sobre a sua vida. Nela tem um manual de como você deve seguir, de como você deve preparar discípulos, como você deve criar os seus filhos, como você deve atuar com a sua família, como você deve caminhar no seu trabalho, como você ser um bom patrão, um bom funcionário. Nela tem tudo. Levanta essa palavra, se você crê nela, levanta essa palavra. A mesma coisa que Deus falou para o povo no deserto, Ele está falando para você. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? É a palavra. Então declara ela e marcha, declara ela e avança, declara ela e continua a caminhar, erga a palavra e declare ela. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te louvamos porque sabemos que tudo que o Senhor tem feito, Pai, é para o nosso proveito. Obrigado, Pai, por situações que estão nos aproximando do nosso propósito, situações, Pai, que estão nos fazendo avançar para um caminho mais excelente. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Pai.